Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula no nosso canal Decifrando a Radiologia. Eu sou o Jean Miranda, tecnólogo em radiologia, 16 anos de experiência no radiodiagnóstico em geral. E hoje eu venho aqui para compartilhar com vocês a nossa quinta e última aula a respeito do assunto aneurisma cerebral, métodos de diagnóstico e tratamento. Antes de dar continuidade, então, à nossa aula, peço para que você corra lá, se inscreva no nosso canal, deixe seu like nessa aula para que o YouTube possa reconhecer que essa aula é uma aula que traz informação significativa para o público de uma forma em geral e compartilhe ainda mais com ainda mais pessoas, tá? Peço para você também que vá lá, clique no sininho para receber mais informações de tudo que há de novo dentro da nossa plataforma do canal do YouTube, tá, pessoal? Então, como eu falei com vocês, a gente vai dar continuidade então à nossa quinta e última aula a respeito sobre o aneurisma cerebral, métodos de diagnóstico e tratamento. Como eu já falei para vocês, a gente já citou bastante informação a respeito do que é o aneurisma cerebral, a respeito dos tipos de aneurisma cerebral, a respeito então de quais vasos acometem esses aneurismas, tá? A gente falou também a respeito dos principais métodos de radiodiagnóstico, exclusivamente para cada um deles nas aulas anteriores. A gente falou da TC de crânio, da angio-TC cerebral, a gente falou da angio-ressonância dos vasos intracranianos, a gente falou também da arteriografia cerebral dos vasos intra e extracranianos, a gente falou sobre os benefícios e sobre as dificuldades e malefícios de cada uma dessas técnicas, tá? As vantagens e desvantagens, na verdade, de cada uma dessas técnicas para que vocês possam entender e compreender ainda mais sobre os métodos de radiodiagnóstico do aneurisma cerebral, tá, pessoal? A gente falou também aí da importância da tomografia na avaliação clínica, na avaliação radiológica, na verdade, desses pacientes que apresentam clínica sugestiva de aneurisma cerebral. A gente demonstrou a importância da angiotomografia na avaliação pré-operatória desses pacientes. A gente demonstrou também a importância de um método inovador e excelente, que é a angiorressonância magnética, que não usa radiação ionizante, não usa meio de contraste na maioria das vezes, e tem como objetivo principal demonstrar nitidamente, avaliar nitidamente os vasos que estão sofrendo ali com dilatações aneurismáticas de uma maneira em geral, tá? A gente falou também do setor de hemodinâmica, onde é realizado as arteriografias, esse setor que realiza um método de diagnóstico minimamente invasivo através da punção de artérias, né, através da punção de vasos sanguíneos e a realização da utilização do meio de contraste com o objetivo de se avaliar a dinâmica de fluxo e avaliar também alterações do sistema circulatório de uma maneira em geral, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre os métodos de tratamento. A gente já abordou o diagnóstico, agora a gente vai falar sobre os métodos de tratamento, em particular, dois métodos, que é a embolização cerebral, que é aquele método endovascular minimamente invasivo realizado no setor de hemodinâmica, e o tratamento por clipagem cirúrgica, né, que é tratamento de aneurisma de colo largo, na maioria das vezes, em centro cirúrgico, tá, pessoal? Então, na aula de hoje, para ficar mais dinâmico, para ficar uma coisa bem bacana, eu trouxe para vocês um relato de caso de um paciente que chegou lá no pronto-socorro e depois foi realizado o procedimento dentro da hemodinâmica. Esse relato de caso trata-se de uma paciente do sexo feminino, de 56 anos de idade, paciente com várias comorbidades, hipertensa, diabética e tabagista de longa data, principais fatores daqueles que nós vimos lá na primeira aula que podem levar o paciente a vir a ter um aneurisma cerebral, tá? A paciente foi atendida, então, no pronto-socorro com desmaio repentino em casa e perda total do nível de consciência. O paciente chegou já na instituição não correspondendo ao estímulo, o paciente não dava informação precisa a respeito do que aconteceu. Então, essa paciente foi diretamente, depois de avaliada ali pelos médicos, pela primeira avaliação clínica dos médicos, foi para a tomografia computadorizada. E na tomografia computadorizada do crânio, a gente viu de imediato que existia ali hemorragia intraparenquimatosa, com essas imagens aqui hiperdensas na topografia ali do hemisfério do lobo parietal direito desse paciente. A gente tem ali sangue dentro do ventrículo, que a gente chama de hemoventrículo. A gente tem hemorragia subaracnoideia tanto do hemisfério direito quanto do hemisfério esquerdo. E a gente vê aqui que existe uma dilatação, uma saculação. Existe também essa parte hiperdensa aqui na topografia próximo à região da artéria cerebral média.
Então, essa paciente foi encaminhada diretamente para o setor de hemodinâmica, por se tratar de uma paciente que tinha uma hemorragia subaracnoideia e o paciente estava com um quadro agudo de um aneurisma cerebral roto, tá? Então, chegando na hemodinâmica, foi feito o método diagnóstico, que é o aneurisma, a arteriografia cerebral. A arteriografia cerebral dessa paciente, aqui nessa imagem ampliada, demonstrou que existia ali na bifurcação da artéria cerebral média algo parecido com aquilo que a gente viu lá na topografia da tomografia computadorizada, próximo à região ali do território vascular também de cerebral média. A gente conseguiu, então, avaliar e diagnosticar que existe ali um aneurisma cerebral bilobulado. Esse aneurisma cerebral bilobulado, lembra para vocês que eu falei lá nas primeiras aulas que o nosso sistema imunológico, nosso organismo, quando tem um determinado sangramento de alguma estrutura, ele causa ali um processo de tentar fechar aquele sangramento. Então, ele criou um pseudoaneurisma que a gente chama com o objetivo principal de reduzir esse sangramento ali nas estruturas encefálicas do paciente. E dando continuidade, então, a gente partiu para uma maior avaliação diagnóstica desse paciente. Aí, então, entrou um outro método muito importante dentro dos equipamentos modernos ali do setor de hemodinâmica, dentro dos angiógrafos, que é a aquisição tridimensional. Essa aquisição tridimensional é extremamente importante, por quê? Porque através de uma única injeção de meio de contraste, o equipamento faz uma aquisição rotacional ali dentro das estruturas do paciente, e depois a gente consegue fazer uma reconstrução e escolher o que nós chamamos de posição de trabalho. O que que é essa posição de trabalho? A posição de trabalho vai ser a posição no qual o médico, o neurocirurgião, o neuroradiologista vai escolher para que a gente consiga visualizar os vasos principais e vai visualizar também o aneurisma cerebral. Por quê? Na hora que ele começar o tratamento endovascular, na hora que ele começar a colocar as micromolas, antes dele soltar essas micromolas ali dentro do aneurisma do paciente, ele tem que estar com 100% de certeza que essa mola não está dentro do vaso sadio. Porque uma vez que essa mola estiver dentro do vaso sadio e ele soltar ela, ele vai causar um outro grande estrago, que é uma oclusão desse vaso, e consecutivamente esse paciente vai evoluir para um outro evento, que é um AVC isquêmico em fase aguda. Então, antigamente fazia-se várias projeções, eu lembro que a gente fazia várias incidências para se achar essa posição de trabalho ali dentro do setor de hemodinâmica, mas hoje em dia, com uma única aquisição, a gente consegue fazer o planejamento para que escolha adequadamente, então, ali a nossa posição de trabalho. Nos equipamentos mais modernos também, alguns já vêm acoplados com uma tomografia computadorizada, né? Essa tomografia pode ser realizada ali em casos onde o paciente venha a sofrer um novo sangramento ou o aneurisma sangue durante o tratamento. Então, essa tomografia computadorizada auxilia muito ali durante o procedimento, porque não tem necessidade de deslocar o paciente do setor de hemodinâmica para o setor de radiodiagnóstico, fazer a tomografia para ver qual foi o tamanho da proporção do sangramento desse paciente. Então, muitos dos aparelhos de hemodinâmica hoje vêm com essa opcional, vem com essa tomografia inclusa para que a gente consiga também fazer a avaliação anatômica das estruturas do parênquima cerebral, tá, pessoal? Então, uma vez que a gente escolheu a posição de trabalho, uma vez que o médico escolheu a posição de trabalho, ele consegue aqui identificar onde está passando os vasos sadios dessa artéria cerebral média, nós vamos fazer um recurso, existe um recurso no equipamento que chama-se roadmap. O que que é esse roadmap? Seria, na verdade, nada mais, nada menos do que um guia para o médico. Porque uma vez que a gente tem a imagem somente da radioscopia, o médico não consegue visualizar onde estão os vasos que ele precisa preservar, os vasos que ele precisa ali é, preservar durante o tratamento. Então, com esse roadmap, o médico consegue visualizar, ele vai colocando ali, como vocês podem ver, as micromolas ali dentro dos lobos desse aneurisma, né, dentro da cavidade aneurismática, com o objetivo de obstruir esse aneurisma para que não passe mais fluxo sanguíneo aqui dentro e esse paciente não venha sofrer um novo sangramento. Nessa imagem aqui, sem o recurso do roadmap, somente com a imagem da radioscopia, a gente vê lá no fundo a calota craniana do paciente, a gente vê que o médico insuflou um balão. Esse balão ele também serve como modo de preservar as estruturas dos outros vasos e auxiliar ele no manejo aqui das micromolas dentro desse aneurisma cerebral, tá? Então, uma vez que o médico
colocou determinada quantidade de mola no lobo do aneurisma, a gente vai escolher uma outra incidência, né? Essa outra incidência vai demonstrar para ele o que falta ser preenchido. Ele vai então dando continuidade, vai fazendo ali imagens de controle durante o procedimento, com o objetivo de se visualizar ali e ver se o aneurisma está sendo totalmente preenchido. Aqui estão os parâmetros de angulação que a gente está utilizando, o tamanho do FOV, né, o tamanho do zoom que a gente vai estar utilizando para o médico visualizar essas estruturas. E aqui já está chegando a parte final do tratamento, com o aneurisma todo preenchido e os vasos da lida cerebral média também preservados, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem uma imagem já do pós-tratamento, né? Duas imagens, então, começando aqui o pré-tratamento, onde a gente tem aquele aneurisma bilobulado aqui presente na imagem, e aqui já o aneurisma tratado e ali com os vasos preservados aqui dentro dessa imagem, como vocês podem visualizar. Então, esse paciente teve o seu tratamento realizado com sucesso, tá? Esse paciente depois foi encaminhado para o setor da UTI neurológica para continuar ali o seu tratamento e continuar a sua vigilância médica durante o pós-operatório imediato ali do tratamento intervencionista, né, minimamente invasivo do aneurisma cerebral, tá? Então, um outro tratamento que acontece, pessoal, para casos de aneurisma que não conseguem ser tratados de maneira endovascular é a clipagem aneurismática. Essa clipagem aneurismática é feita dentro do centro cirúrgico com um microscópio gigante, onde o médico consegue visualizar e ampliar em milhões de vezes, muitas vezes ali, a imagem das estruturas vasculares, onde ele vai posicionar um clipe de aneurisma naquele determinado aneurisma com o objetivo de se fechar a passagem de fluxo sanguíneo para que esse aneurisma não receba mais sangue e ele não possa vir a sangrar futuramente, mais uma vez. Ok, pessoal? Então, esses são os métodos de tratamento do aneurisma cerebral, como eu já citei para vocês. Peço a vocês o meu muito obrigado. Peço a vocês que ainda não se inscreveram, corra lá, se inscreva no canal Decifrando Radiologia. Deixe seu like mais uma vez ali na nossa aula e deixe também ativo o sininho para que vocês possam receber mais informações. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui durante essas 5 aulas, trazendo informações significativas, informações relevantes a respeito do aneurisma cerebral, seus principais métodos de radiodiagnóstico e tratamento. Fiquem atentos a toda a programação de 2025 do Decifrando Radiologia, porque tem muita coisa legal, muita coisa bacana a vir para vocês durante o decorrer do ano. Aqui estão nossas redes sociais, nossos contatos. Para que vocês precisarem de alguma coisa, podem entrar em contato conosco, tá? Meu muito obrigado mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Um forte abraço e até mais.